aos Hebreus, capítulo de número 11. Versículo de número 7. Todo mundo conseguiu achar a carta aos Hebreus no final da Bíblia Sagrada? Aos Hebreus 11, capítulo 11, versículo de número 7. Todo mundo conseguiu achar? Hebreus 11, 7. Amém? Todo mundo está aí? Pronto? Diz assim a palavra santa de Deus. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Amém? Todo mundo, o verso de número 7, vamos lá? Pela fé, amém. Eu pensei que nunca diria isso que eu vou dizer agora. Eu pensava que jamais diria o que eu vou falar agora. Eu não assisto novela, mas foi feita uma propaganda muito grande dessa novela Gênesis, que começou segunda-feira passada. E segunda-feira, 21h, estava eu lá, na frente da TV para assistir a novela. E o capítulo 1, primeiro capítulo da segunda-feira, foi muito bem feito. Foi muito bem feita a arte e foi muito bem feita a interpretação do texto bíblico, porque os filmes e as novelas, de um modo geral, eles não são fiéis aos textos bíblicos. Eles acrescentam ou suprimem, tiram algumas coisas que estão contidas na Bíblia Sagrada. E o capítulo de número 1 foi muito feliz na forma como ele interpretou o que a Bíblia Sagrada revela, nos diz. Então eu pensei que nunca fosse dizer isso, mas a novela parece que é boa. Pode ser que nos outros capítulos, nos outros casos, não seja tão fiel à Bíblia, tão próximo do texto bíblico, mas enfim, eu gostei demais do capítulo de número 1, mas a gente já esperou, não é, que fosse feito nesse canal muitas novelas bíblicas e não são bíblicas, elas são uma misturada de um monte de coisas. Então eu não assisto nenhuma novela, mas a semana que passou eu assisti os primeiros capítulos e fui feliz. E o tema desta noite é os 4 problemas de Noé, diante deste texto que nós lemos aos Hebreus, capítulo de número 11. A lista aos Hebreus, no capítulo de número 11, nós temos no título das nossas Bíblias, os heróis da fé,
ou galeria dos heróis da fé. Homens e mulheres de Deus que deixaram uma marca de fé por onde eles passaram. E o versículo de número 7 diz assim: pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, Noé foi avisado por Deus de coisas que ainda não se viam. Eu leio na NVI, diz assim: movido por santo temor, Noé foi avisado e movido por santo temor. Construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. A história de Noé está descrita, narrada em Gênesis, capítulo de número 6. A história da arca está do capítulo 6 e vai até o capítulo 8. Eu falo da arca. Antes tem o nascimento de Noé e depois tem as gerações de Noé, que vai chegar lá na Torre de Babel. Mas a história de quando Deus olha para o planeta Terra e vê a maldade se multiplicar, e Deus se ira com a raça humana, com aquilo que eles estavam vivendo, fazendo naquela época, no tempo de Noé. E Deus avisa a um homem que tinha um coração bom, a um homem que chamou a atenção de Deus, a um homem que agradou o coração de Deus. Aí vem os 4 problemas de Noé. Deus manda este homem construir um navio para que ele pudesse colocar as espécies dos animais, cópias das espécies dos animais dentro desta arca, e pudesse ser salvo juntamente com a sua família. E quais são os 4 problemas de Noé? O primeiro é que nunca havia chovido na face da terra. Se você abrir sua Bíblia, abra aí, Gênesis 2. Gênesis capítulo 2, versículos 5 e 6. Olha o primeiro problema de Noé. Gênesis capítulo 2, versículos 5 e 6, diz o que a palavra santa: ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado. O que é que diz na sua Bíblia? Vamos todo mundo? Porque o Senhor ainda não tinha o Senhor feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. E o que é que Deus fazia no versículo de número 6? Todavia brotava um vapor, subia da terra, irrigava toda a superfície do solo. Olha que coisa curiosa, quando Deus criou o mundo, quando Deus começou a criar a humanidade, Deus já criou o homem no final do capítulo 1, diz que nunca havia chovido sobre a terra. E como era que as plantas que Deus criou, elas sobreviviam? Como é o nome do vapor que molha a planta quando a gente acorda, que está aquilo úmido? O orvalho? Subia o orvalho. Aí Deus manda Noé construir uma arca que vem água do céu.
o que é isso, água do céu? Pensou Noé. Noé nunca tinha visto chover. O que é isso? Água do céu? Noé conhecia água corrente dos rios, de onde ele, a família dele, a cidade dele se abasteciam. Mas Noé não conhecia chuva. Veja, porque a Bíblia diz que Noé era um homem de fé. E Deus diz para ele, vai chover. Vai cair, o que é chover? Vai cair água do céu. E aí cai água do céu? Cai água do céu também. E aí Noé tem o primeiro problema. Ele tem que crer na palavra de Deus, que vai chover, que vem água de cima. Segundo problema de Noé. Noé morava a quilômetros e quilômetros do mar. Noé não conhecia o mar. Noé não conhecia a arte da pesca. Ele vivia a muitos e muitos quilômetros do mar. Ele não tinha noção do que era construir um barco, construir algo assim. E segundo o capítulo 6 de Gênesis, a Bíblia Sagrada vai nos mostrar que Noé vai passar entre 60 e 98 anos para poder construir a arca. Ele não tinha pessoas para lhe ajudar. Os seus filhos foram nascendo, crescendo, os seus 3 filhos, e ele então morava a quilômetros e quilômetros do mar. Ele não tinha absoluta noção a respeito do que era um navio, um barco a flutuar. Noé tinha um outro problema muito sério. Ninguém acreditava nele. As pessoas que ouviram aquele homem dizer que Deus mandou, que Deus falou, que eu construísse uma grande arca, um grande barco, porque vai chover. Imagina como o povo ria de Noé quando ele dizia: Noé, o que é que você está fazendo? Não, eu estou construindo aqui uma arca. Por quê? Porque vem chuva, vai cair chuva aqui e vai inundar. As pessoas zombavam de Noé, chamavam ele de velho, de gagá, de louco. Ninguém nunca tinha visto isso. Mas Noé permanece firme diante daquilo que ele cria. Olha, quantas vezes nós estamos no meio de pessoas onde nós somos os únicos que creem. Talvez dentro da sua casa, da sua família, você seja a única pessoa que crê. E qual é a atitude das pessoas que não creem para com as pessoas que creem? E Noé, ele segura firme. Ele não vai desistir. Ele vai passar entre 60 a 98 anos. O outro problema que Noé tinha era quem iria ajudar a fazer o que naquela época, naquele tempo, naquela situação era uma absoluta loucura. Quem era que ia cortar madeira com ele? Quem era que ia grudar as pontas? Quem era que iria pegar o betume,
pegar o piche, pegar o petróleo, pegar a argamassa para poder passar, como a Bíblia Sagrada, como Deus ordenou para Noé, que assim o fizesse e pudesse preparar aquele grande barco para se preparar para aquela grande chuva. Olha, a Bíblia Sagrada diz que no tempo certo, Deus abriu as comportas das águas da terra e do céu na chuva. Era água que vinha de baixo e era água que vinha de cima. E durante 40 dias e 40 noites foi chuva e água subindo sobre a terra, até que o barco flutua, até que a arca levanta. Como era que Noé iria colocar todos aqueles animais dentro da arca? Como é que ele iria colocar todas as espécies dos animais, fazer os compartimentos de acordo com a espécie, de acordo com os animais e colocá-los dentro daquela arca? Veja que missão quase que impossível. Só uma pessoa com muita fé, só uma pessoa com um coração muito puro, só uma pessoa sintonizada no canal de Deus, somente uma pessoa sintonizada no canal do Espírito Santo de Deus, seria capaz de acreditar numa coisa inédita que nunca tinha acontecido na terra, que era a água. Primeiro problema de Noé, nunca ter visto chuva. Segundo problema de Noé, morar a quilômetros do mar e não ter nenhuma referência. Deus teve que dizer a metragem certinha de tudo que ele tinha que fazer. Deus foi o engenheiro de Noé. Noé não pôde construir nada da cabeça dele, ele não pôde copiar o que ele já tinha visto. Terceiro problema de Noé, acomodar todos os animais nos seus compartimentos, um distante do outro, com a sua espécie, para que eles pudessem hibernar, para que eles pudessem dormir, a temperatura fosse baixa e eles caíssem em sono profundo e ficassem lá durante o tempo que eles precisavam. E o quarto problema de Noé era que ninguém acreditava nele. Talvez um dos seus filhos, dos seus 3 filhos, talvez os próprios 3 filhos de Noé, não acreditassem de verdade naquela história, naquilo que estava sendo dito pelo seu pai, mas mesmo assim eles tinham que ir lá e estar ajudando todo dia, e participando, e na hora de entrar, na hora que Deus mandou que eles entrassem, eles obedeceram a Noé, obedeceram ao seu pai, às esposas dos filhos de Noé, de modo que 8 pessoas entram dentro da arca, e Deus fecha a porta pelo lado de fora, e estas 8 vidas, estas 8 pessoas, mais os animais, passam por essa experiência, e Noé continua sendo crente, continua crendo nas mesmas coisas, continua confiando e obedecendo a Deus, em detrimento às pessoas não acreditarem. Será que eu e você temos esta fé ao ponto de, em casa, a família não acreditar e você continuar firme? Na escola, na faculdade, as pessoas não acreditarem em você, no seu local de trabalho, as pessoas não quererem saber nada de Bíblia, os seus familiares, aqueles que são os parentes, aqueles que moram em outras casas, aqueles que moram em outra cidade, aqueles que um dia a gente se reúne, os familiares, todo mundo junto, e vai fazer uma confraternização, o aniversário de alguém, e você está ali naquele meio e ninguém acredita
em Deus, ninguém acredita na Bíblia Sagrada, e você está lá sozinho, você está lá sozinha como um Noé. Você tem essa fé da parte de Deus, essa direção da parte de Deus, para continuar crendo, enquanto todo mundo possa estar indo em outra direção. Em 2 João, a Bíblia Sagrada vai dizer que Noé foi um apregoador da salvação, que Noé pregava para as demais pessoas. Muita gente passou por aquele lugar, viu o tamanho do barco, viu aquele negócio crescendo, viu a construção, parou para perguntar, parou para conversar, perguntou do que se tratava, mas eles não creram. E como é que a gente continua de pé, como é que a gente continua firme, quando ao nosso redor ninguém mais crê? Ninguém. Você procurar alguém para se escorar, procurar alguém para se apoiar, e não ter perto de você ninguém crédulo, ninguém crente, ninguém de fé. Já pensou viver perto, viver no meio, viver ao lado de pessoas que não creem, e a gente continuar crendo? Hebreus 11, 7, pela fé, Noé, quando foi avisado das coisas que ainda não se viam, olha o que diz, a metade, Hebreus 11, 7, movido por um santo temor, é o que tem na sua Bíblia? Movido pelo quê? Por quê? Pelo temor de Deus. Nós precisamos andar movidos por um santo temor. Qual foi o start, qual foi o play para Noé? Ele tinha um santo temor dentro do coração. Você conhece aquela pessoa que a gente fala, e ela tem um bom coração, é uma pessoa crédula, é uma pessoa que para ouvir, uma pessoa que quer ouvir. Do outro lado tem outra pessoa que não crê em nada na vida. A Bíblia diz em Hebreus 11, 7 que Noé foi movido por um santo temor. Você e eu precisamos desse santo temor com as coisas de Deus. Nós não podemos brincar com as coisas de Deus, mesmo que todo mundo nos chame de fanáticos, nos chame de loucos, nos chamem disso, coloque apelido, digam isso e digam aquilo. Olha que coisa, Noé construiu a arca, final do versículo 7, Hebreus 11, por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Mas antes, depois lá do santo temor, ele diz, construiu uma arca para salvar a sua família. Preste atenção, Deus e o seu Filho Jesus mandou pregar o Evangelho a quem? A toda criatura. Portanto, ide, Mateus 8, Mateus 28, de 19 em diante diz, portanto, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus manda pregar o Evangelho a toda criatura. João, 2 João, capítulo 2, diz que Noé foi um apregoador
da salvação de Deus. Mas as pessoas não ouviram Noé. E quem foi que foi salvo na arca? A família. Diz aqui no final do verso 7. Para salvar, construiu uma arca e salvou a sua família. Se você prega para as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas zombam, as pessoas riem, ninguém quer saber de Deus, ninguém quer saber de Bíblia, ninguém quer saber de igreja, você precisa cuidar da salvação, no mínimo da sua família. Foi o que aconteceu com Noé, gente. Ninguém queria ouvi-lo, mas a família dele, ele conseguiu botar dentro da arca. A sua família não pode ficar de fora da arca. A família dele entrou e foi salva da condenação, do dilúvio, de algo inédito, de algo que eles nunca tinham visto, eles jamais tinham visto anteriormente falando. Eu pergunto para você que está aqui nesta noite, para quem você tem pregado nos dias de hoje? Para quem você tem... Você é alguém que tem pregado nos dias de hoje? Ah, pastor, eu convido, eu prego, eu presenteio com Bíblia, eu presenteio com devocional, eu mando mensagens com textos bíblicos, com orações, com estudos, com isto, com aquilo. E as pessoas, algumas não querem saber. E eu pergunto, e a sua família? Se a gente não consegue botar os de fora dentro da arca, nós temos que cuidar dos da nossa família, dos da nossa casa. O que você tem feito para colocar no caminho da salvação a sua família? A arca é a igreja, a arca de hoje é a igreja do Senhor Jesus. Mateus, capítulo de número 15, não precisa abrir, mas você pode marcar ou abrir e ler depois do versículo 16 em diante, diz que o que a igreja ligar na terra está ligado no céu, de sorte da mesma forma do que a igreja desligar na terra será desligado do céu. Irmãos, irmãs, coloquemos em nossas cabeças, em nossos corações, nós somos os Noés do nosso tempo. Aquele povo que tem um santo temor no coração. Você foi escolhido, você foi escolhida por Deus para ter um santo temor. Hebreus 11, 7. Movido por um santo temor. O que tem dentro do seu coração e do meu coração
não tem no coração de todo mundo, não. O que havia no coração de Noé não tem no coração de todo mundo, não, que é um santo temor. Você não é o primeiro crente que as pessoas zombam. Você não é a primeira crente que as pessoas riem. Você pensa que você é o primeiro crente que alguém um dia te chamou de fanático, de besta, de louco? Você pensa que você é o primeiro, é? Feito Elias, deprimido, dizendo: Senhor, mataram todos os profetas, só restou eu. E Deus disse: não só tem você não. Você pensa que você é o último crente do mundo, é o único, a única que vai passar por algum tipo de zombaria? Desde o tempo de Noé, haviam pessoas como ele com um santo temor dentro do coração. E haviam os zombadores, os escarnecedores de Salmo de número 1. Um rapaz chegou para mim no primeiro dia, disse ele, foi para a aula na faculdade, e uma aula lá que eu não lembro qual era a matéria, o professor perguntou para uns meninos de 18 anos de idade, meninas de 18 anos, primeiro dia de aula na faculdade: levante a mão quem é virgem. E aquele menino de 18 anos levantou a mão achando que a sala inteira iria levantar. E quando ele olha para o lado, para trás, somente ele com a mão levantada. E a zombaria começa: é o donzelão. E manda aviãozinho, escreve, ele sai, está no caderno, o motivo de chacota, de zombaria. Você pensa que ele é o único, que ele é o primeiro? Noé tinha 4 problemas, pelo menos. Não tinha visto chover, morava a quilômetros do mar. Como condicionar todos estes animais dentro deste navio? E em quarto, ninguém acreditava nele. Ninguém acreditava nele. Você que está aqui hoje tem algum destes 4 problemas? Não tinha, não conseguiu ainda ver como era ser cristão, não entendia como era não ter um lugar, uma igreja para poder estar no fogo, estar na comunhão, estar junto, estar junta. Como fazer para servir ao Senhor? E ninguém acreditar em você. Como ser alguém nesse tempo que ninguém acredita em nós, ninguém quer saber da nossa fé.
Convido você a curvar a sua cabeça neste momento. E em que você se parece com Noé? Em que você se parece? Você não sabe como fazer, não tem ninguém para ajudar. No meio, ao lado de pessoas altamente incrédulas. Vamos orar ao Senhor. Pai, no nome do Teu Filho Jesus, nos dá esse santo temor que tinha Noé, ó Deus. Senhor, no nome de Jesus, nos dá desse santo temor, para levarmos, ó Deus, as Tuas coisas a sério, acreditarmos na Tua palavra, ó Deus, no nome do Teu Filho Jesus, quantos homens e mulheres do Senhor passam por zombarias, por escárnios, por estarem em um meio onde ninguém crê na Tua palavra. Quantos jovens sofrem nas escolas, sofrem nas faculdades, quantos homens e mulheres sofrem dentro das suas famílias. Nos dá desse santo temor, nos dá desse santo temor para conseguirmos ir em frente como Noé foi, e fazer a Tua vontade, e conseguir viver no meio dessa sociedade, igual a de Noé, de zombadores, de incrédulos, de pessoas que precisam ter um encontro com o Teu Filho Jesus, que precisam do toque do Teu Espírito em suas vidas. Dá força ao Teu filho, à Tua filha, que está aqui, que está ouvindo esta palavra, e que vai ser lançada em breve, no meio dos incrédulos, ou aquela que já está no meio dos incrédulos, a permanecer firmes, com o Teu santo temor, em nome de Jesus, amém. Nos dá, Senhor, do Teu santo temor. Vamos nos colocarmos de pé, vamos cantar esta canção mais uma vez. É muito tempo que a gente não cantava esta canção.